Que legal que você está nesse vídeo, e esse vídeo eu vou te ensinar um truque muito especial, uma dica muito legal que vai deixar um charme especial nas suas páginas em Elementor. Nós vamos criar um texto circular que fica girando ali continuamente e você consegue colocar ele na página onde você quiser para melhorar os layouts, beleza? Então vamos lá, eu sou o Marcelo, sou designer, ó, você está vendo meus dados aqui. E se você ainda não me conhece, convido você a seguir o meu Instagram e também a se inscrever no meu canal, ativar as notificações e os sininhos para receber novas dicas e novos truques de Elementor como esses que vão dar um toque especial no seu trabalho, beleza? Então, sem mais enrolação, vamos lá para a tela do computador. É isso aí, galera, vamos lá. Então, eu estou aqui com uma página em Elementor, né? Isso aqui é uma página simples que eu fiz, eu coloquei um container e eu estou trabalhando com containers, né? Caso você ainda não esteja, recomendo que você trabalhe com containers, mas também serve para outras, para seções e colunas assim por diante, né? E aqui no meu container, o que eu fiz? Eu criei um container, coloquei essa imagem aqui do background e coloquei uma imagem minha. E agora nós vamos então criar nosso texto circular. Nós precisamos criar esse texto utilizando o Photoshop. Então eu vou abrir aqui o Photoshop antes de mais nada e vou criar um arquivo quadrado. Recomendo que 1080 por 1080, tá? Dependendo do layout, isso aqui fique grande, ou talvez pode ser que isso aqui fique pequeno, mas nós vamos criar nesse tamanho básico porque nós não estamos falando sobre questões de performance agora. Em outras aulas nós falaremos sobre isso, mas é só para você aprender o princípio da coisa. E aqui, ó, o que eu fiz? Ele veio branco, né? Eu dei um Ctrl I só para me inverter, para ficar com fundo preto, só para mim conseguir enxergar, mas na realidade o fundo vai ficar transparente, tá? Depois a gente vai colocar a transparência. Então você vai pegar esse objeto aqui de elipse, né? Ou círculo, como você preferir. Segurando a tecla Shift do teclado, você não solta essa tecla, segura ela, e aí você clica aqui em cima mais ou menos, e você vai fazer aqui um círculo, né? Criei aqui um círculo, vou dar o atalho Ctrl T para mim posicionar ele, né? Vou ter certeza que ele está centralizado no meio, para que isso funcione ele precisa estar no meio, tá? Vou diminuir um pouquinho aqui o tamanho, só para a gente conseguir trabalhar, porque eu vou trabalhar com texto na parte externa aqui, tá? Então, dou um Enter. Opa, dou um Enter. Feito isso, eu vou... Deixa eu só colocar um pixel aqui, só para a gente conseguir enxergar, tá? Mas não precisa disso aqui não. Aí o que você vai fazer? Você vai pegar a ferramenta de texto, que é esse aqui, né? Seleciona a fonte que você quiser. Eu gosto dessa aqui, Poppins, né? E aí você com o mouse em cima, clica aqui nesse objeto, e você... deixa eu dar um Ctrl. Você com o mouse em cima... Ops, peraí que tem coisa errada aqui. Agora sim. É que eles não estavam com a ferramenta, ou melhor, não estavam com o círculo selecionado, né? Então agora com o círculo selecionado, eu vou clicar em cima dele e eu vou digitar o meu texto que eu quero. Eu vou colocar aqui, @MarceloRDesigner, que é o endereço do meu Instagram. E aí, o que eu vou fazer? Eu posso ir repetindo isso aqui, né? É legal colocar um divisorzinho assim, né? Talvez um traço, Marcelo R Designer. Uma outra opção é colocar aquela bolinha, né? Então como é que você faz para colocar aquela bolinha, o dots, né? Se você estiver utilizando o Windows, você usa o atalho, segura o Windows e aperta o R, e aí você vai digitar charmap. Charmap. Como que se inscreve? Eu vou digitar aqui para você ver, ó, charmap, tá? Você vai digitar isso aqui, ele vai abrir uma lista com os caracteres, né? Caso você não esteja utilizando o Windows, você também pode digitar na pesquisa aqui no Google charmap, e aí você vai entrar nesse primeiro site aqui. Entrando nesse primeiro site, ele tem uma lista de vários caracteres, né? E você pode copiar esses caracteres, você pode usar o que você quiser, né? Às vezes pode ser que algum caractere não esteja disponível no layout do seu teclado, mas aqui você consegue ter acesso a eles. Nós vamos pesquisar aqui, ó, você consegue pesquisar, né? Eu vou pesquisar por dot, que significa ponto em inglês. Então esse primeiro aqui, nós vamos utilizar esse primeiro. Você seleciona, dá um Ctrl C para copiar, nós retornamos lá no Photoshop, e aí aqui, ó, no lugar desse tracinho, eu vou colocar o ponto, que é o dots, né? Então aqui mais espaço, ponto. Aí o que eu vou fazer? Dou um atalho Ctrl A para ele selecionar todo o meu texto aqui, Ctrl C, e aqui eu vou dar um Ctrl V duas vezes, mais uma vez. Ops, mas e agora? O que eu faço? Ele ficou com um espaço aqui diferente. Eu posso ajustar de várias maneiras. Eu gosto de ajustar da seguinte maneira. Com todo o meu texto selecionado, relembrando, o atalho para você selecionar todo o texto segura o Ctrl e aperta a tecla A. Aí aqui do teu lado direito tem essa opção aqui, ó. O que essa opção significa? É o espaçamento entre as letras. Definir rastreamento para caracteres selecionados. Então ele está com espaçamento de 0. Vamos colocar um espaçamento de 50 para ver como fica, ó. Ó, tá vendo? Ele já ficou quase completo ali, ó. Aqui nessa região inferior, né? Então,
talvez 51, vamos ver como fica, mais um pouquinho, 55. Ó, eu acho que 55 ficou bem legal, ó. Então vamos ver como ficou, ó. Olha lá, eu acho que ficou bem bacana, só que eu vou mudar esse texto aqui para cor branca, certo? Beleza, então está feito aqui. O que nós vamos fazer agora? Com essas duas camadas, essa camada inferior e a camada de elipse, só para ficar fácil de manusear isso aqui, eu vou dar um Ctrl G para agrupar isso. Eu gosto de fazer como se fosse uma camada de backup, né? Sempre falo isso. Existem várias formas de trabalhar, mas eu gosto de trabalhar dessa forma, foi a que mais é efetiva para mim. Dou um Ctrl J para ele duplicar esse grupo que eu acabei de criar e dou um Ctrl E. Aí o que ele fez? Ele criou este conteúdo não mais como texto, mas sim rasterizado, como imagem. Ó. Se eu tirar a visibilidade dessa camada, segurando a tecla Ctrl do teclado, se você estiver usando o Mac, entenda Ctrl como a tecla Command, tá? Aí você segurando ela, você clica aqui nesse... Ops, meu mouse deu uma falhadinha. Você clica aqui no ícone da camada, ó, e ele vai selecionar todo o conteúdo daquela camada. Fazendo isso, você vai dar um atalho Ctrl C para copiar aquele conteúdo, um atalho Ctrl N para criar um novo documento, e perceba que esse novo documento ele já veio com uma altura e uma largura pré-definidas, que é exatamente o conteúdo que está preenchendo esse quadrado. Porém, nós precisamos que esse quadrado esteja esse conteúdo esteja milimetricamente quadrado. Nós vamos deixar exatamente a mesma altura e a mesma largura. 858, então nós vamos colocar 858 também. Ops, vou pegar o tamanho maior, né? 870. Então vou colocar 870 e 870. Ele vai ficar um pouquinho do texto nas laterais, mas não tem problema não. Vou dar um Ctrl V. Por que eu fiz isso, tá? Só quero que você entenda por que eu criei um novo conteúdo aqui. Aqui, perceba que ele tem um espaço oco, vamos dizer assim, nas laterais. Então se eu criar com esse espaço oco, ele vai funcionar? Vai funcionar. Mas na hora de dimensionar não vai ficar um valor real, vamos dizer assim, na hora de você mexer, né? Então eu prefiro fazer dessa forma aqui, fica mais fácil, tá? Bom, estando colado aqui, vou tirar a visibilidade da camada de baixo, porque nós vamos trabalhar com transparência. O atalho agora para salvar é Ctrl Shift Alt S. Você vai salvar para a web. Recomendo que você não deixe o tamanho 100%. Como eu falei, não vou focar nesse vídeo em questão de performance. Vou só mostrar para você como fazer a coisa. E depois, em outros capítulos, a gente conversa mais sobre performance. Mas de qualquer forma, vou deixar aqui 75 na porcentagem para que ele diminua de forma relativa tanto a altura como a largura, né? Selecionei o formato PNG para manter a transparência do arquivo, clico em salvar, e agora eu criei uma pastinha aqui com os arquivos que nós estamos usando, né? Eu vou salvar esse aqui como texto underline circular. Ok, confirmo. Então vamos em frente. Agora, boas práticas, né? Embora nós não estamos trabalhando, mas já é um costume meu. Então, criando esse costume fica mais fácil para você. De passar a imagem nesse site que eu estou em PNG, né? Fazendo isso, ele vai reduzir o tamanho da imagem. Olha, só de passar diminuiu 67%. Agora sim, vamos voltar para o Elementor. Vou pegar um objeto de imagem, vou jogar aqui em cima de mim, e vamos selecionar a imagem do texto circular. Arrasto ela aqui para dentro, inserir mídia, ok. Bom, então está lá meu texto circular. O que eu devo fazer agora? Agora nós vamos fazer o seguinte. Antes de nós colocarmos a animação de rotação nesse texto, nós vamos mexer com as camadas. O que são as camadas? É o Z-Index. Então você precisa vir aqui em avançado, ó, e aqui tem uma opção chamada Z-Index. O que é esse Z-Index? Agora vai ficar claro para você isso, caso você ainda tenha alguma dúvida. Então vamos fazer um teste aqui. Vamos deixar essa imagem com o Z-Index número 1, certo? E agora a minha imagem aqui embaixo com o Z-Index número 2. Isso significa que a minha imagem ela está na camada número 2, enquanto essa outra imagem de cima está na camada número 1. Então, se eu colocar uma em cima da outra, a camada que é superior vai ficar sobrepondo a de baixo. Vamos ver isso na prática, ó. Eu vou pegar então essa minha imagem e eu vou dar aqui, ó, um margem negativo, menos 100. Perceba o que aconteceu aqui. Deixa eu aumentar um pouquinho o tamanho para ficar mais visível, né? Vou deixar em 60%. Em vez de menos 100, eu vou colocar aqui um menos 300, ó. Ainda é pouco. Menos 600. Menos 600. Olha lá que legal, ó. Então eu tenho aqui a minha imagem, como você pode ver, ó. E como a minha imagem está com o Z-Index número 2, ela está acima da imagem de trás que está com o Z-Index número 1. Sabendo disso, então, eu vou fazer outra mudança. Agora eu vou pegar a minha imagem, em vez de colocar o Z-Index número 2, eu vou colocar o Z-Index número 0. Então
Então, colocando o número 0, ela vai ficar abaixo do index número 1. Olha lá, 0. Então, essa outra camada sobrepôs ela. Se você não entendia essa questão dos index, agora você entendeu, tá? Qualquer dúvida pode perguntar aqui embaixo. Então, vamos lá, index número 2. Agora, a minha animação vai ser nessa imagem de trás. Às vezes pode ser que quando você está trabalhando com os index, você colocou uma imagem em cima da outra e você não consegue clicar nela para selecionar. Se isso acontecer, basta você clicar aqui ó, no canto inferior em navegador e você consegue aqui selecionar manualmente cada um dos conteúdos, né? Aqui é a minha imagem, que está a imagem da minha foto, né? E aqui é esse texto que nós acabamos de criar. E agora, para esse texto rotacionar, nós vamos utilizar um código CSS. Eu vou copiar e colar o código aqui e vou explicar brevemente um pouquinho aqui o que você precisa configurar nele se você quiser. E se você quiser ter acesso a esse código completo, basta você se cadastrar aqui no primeiro link na descrição do vídeo, que você vai entrar no meu grupo do Telegram ou no meu grupo do WhatsApp, e nos dois grupos você vai conseguir esse código. Tá lá na descrição do grupo. Na descrição do grupo vai ter um link de um Google Drive. Você acessando esse Google Drive, você vai ter acesso a esse conteúdo que está sendo usado nas minhas aulas, tá? Acho que tá até uma legendinha aqui embaixo do vídeo que você está vendo agora. Mas vamos lá, sem enrolação, vamos copiar o código. Sem enrolação, mas já enrolou, né? Oh, lasqueira. Vamos lá. Então, copiei o código. Agora eu estou no meu objeto de imagem. E eu vou vir aqui em Custom CSS e vou colar o código aqui, ó. Beleza, tá funcionando, legal. Só que tá muito rápido. Então, onde eu configuro? Perceba que eu tenho aqui alguns campos que está com 2 segundos dentro desse primeiro trecho de código. Por que tem 5 vezes? Porque ele é para garantir que ele funcione em diferentes navegadores, tá? Alguns navegadores mais antigos, eles leem o código de uma forma, outros mais novos de outra, enfim. Mas vamos lá. Se eu quero que essa animação fique mais rápida, eu vou ter que mudar essa animação aqui, ó, em vez de 2, para 1. Ah, tá vendo que está girando em 1 segundo, ele dá uma volta completa. Se eu coloco 2, ele fica um pouquinho mais devagar. Se eu coloco 5, ele vai ficar mais devagar ainda. Se eu coloco aqui em vez de 5, 10. Então, colocando 10, ele ficou numa velocidade mais legal. Mas vamos colocar aqui 15 segundos, ó. Então, 15 segundos ficou uma velocidade que eu achei bacana. Eu vou mudar aqui para 15 segundos também nessas outras opções. Pode ser que na hora que você esteja mudando, não mude nada no seu navegador. Por quê? Porque, como eu falei, isso aqui vai garantir que esse código funcione em outros diferentes navegadores. E só isso que você vai mexer. Aqui embaixo tem mais um outro trecho de código, tá? Que ele fala sobre as animações, mas aqui você não precisa mexer. Você só mexe nisso que eu te passei, tá? Então, clique em atualizar. Eu acho que ainda dá para diminuir um pouquinho essa minha imagem para ficar mais bacana, ó. Não, aqui acho que ficou muito. Vou tirar o margem para ele ficar um pouquinho mais para baixo, ó, 500. Certo? E aqui você consegue... Ó, aqui eu coloquei como se o texto estivesse aparecendo atrás de mim. Mas digamos que eu quero que ele esteja aparecendo aqui na lateral, o que eu devo fazer? Posso vir aqui no estilo, ó, mexer com a largura do texto. Ó. Aqui eu consigo diminuir, aumentar. Outra coisa que eu posso fazer também, caso seja uma posição absoluta, né? O que é uma posição absoluta? Quando ele fica num lugar específico da página. Então, digamos que eu quero que ele fique assim, ó. Nesse caso, eu vou ter que tirar o margem, né? Se você ainda se perde um pouquinho com o margin padding, aguenta aí que nós ainda vamos ter uma aula que nós vamos conversar sobre essas propriedades e vou te explicar com mais calma. Mas, ó, aqui eu consigo posicionar, tá vendo? Olha que efeito bacana, né? Eu posso até aumentar a largura aqui se eu quiser, ó. Deixa eu só selecionar aqui. Não, é esse objeto aqui, né? Vou jogar ele um pouquinho mais para cima, ó. Posso vir aqui e mexer manualmente na posição dele. E parece que a pilha do meu mouse está acabando aqui, ó. Enfim, vamos lá. Certo? Então cliquei aqui em atualizar, nosso efeito está praticamente pronto, certo? Mas pode ser que quando você... Eu vou voltar aqui pro modo que estava antes, você vai perceber um bugzinho, um probleminha que está acontecendo aqui, ó. Quando ele fica grande, ó. O que está acontecendo? O problema aqui é o seguinte. Perceba que quando ele gira, ele cria uma barra aqui e depois essa barra desaparece. Por que isso acontece? Porque parte dessa imagem está pulando para fora da lateral da tela. E aí ele entende que essa imagem precisa de um scroll, né? Você precisa... Ó, vou deixar desse tamanho, vai ficar bem fácil para você entender. Ó. Atualizar. Vou abrir aqui numa outra guia, ó. Perceba só que à medida que a imagem gira... nesse exemplo aqui, eu não sei por que agora não aconteceu. Acho que deve ser porque nós estamos previsualizando. Mas de qualquer forma, existe uma forma de você ter certeza que isso aqui não vai acontecer para atrapalhar o layout do seu site. E é bem simples. Você precisa, mais uma vez, de um código CSS. Qual é esse código CSS que corrige esse erro dessa scroll lateral aqui? Você vai ter que vir aqui em configurações,
Você vai vir aqui em avançado, certo? E aí você vai colocar o seguinte código, né? Deixa eu só pegar o código aqui. Pronto, este aqui é o trecho do código, tá? HTML, body, enfim, é esse código aí, você pode pausar o vídeo e ver, ou então você entra aí no link que eu te passei que já tem esse código lá também, tá? Mas, feito isso, esse problema está corrigido. Nosso efeito está pronto. Beleza? Espero que você tenha gostado desse conteúdo, tá? Se inscreve aqui no meu canal para você receber outras dicas como essas. Fica à vontade para me perguntar o que você quiser. Diz aqui qual o próximo conteúdo. Você tem alguma sugestão que você quer aprender? Beleza? Então vamos lá, tamo junto. Não se esquece de compartilhar também com os amigos que você quer que eles aprendam esse efeito, tá bom? Valeu, tamo junto, falou!